Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bloco 2 da nossa aula de hoje. Estamos falando dos embargos infringentes ou de nulidade. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar na tela com vocês novamente a disposição legal para a gente enfrentar as últimas considerações e entender de vez qual é a finalidade dos embargos infringentes ou de nulidade. E qual é a finalidade? A finalidade é transmutar, a finalidade é transformar um voto vencido em voto vencedor. Quer dizer, nós vamos ter um acórdão desfavorável ao réu, e esse acórdão desfavorável ao réu teve um voto favorável, nós vamos buscar transmutar esse voto, tá? Esse voto vencido em vencedor, perfeito? Então, está na tela para vocês as disposições lá do artigo 609, que nos diz: os recursos de apelação e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. E aí encerramos o nosso primeiro bloco, trabalhando exaustivamente o parágrafo único, que é a previsão legal específica dos embargos infringentes ou de nulidade, que lá nos diz, parágrafo único: quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, quer dizer, vamos lembrar, o acórdão é que é desfavorável ao réu. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. E aí ele nos diz: se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Veja que está aí a resposta do questionamento realizado por mim ao final do nosso primeiro bloco. Lá, ao final do nosso primeiro bloco, eu perguntei aos doutores e doutoras o seguinte: eu falei, ora, observe a seguinte hipótese. Temos um julgamento de um delito de tráfico de drogas. Imaginemos que houve uma condenação em primeiro grau do réu em tráfico de drogas na forma do caput, na forma do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. A defesa, inconformada, interpõe um recurso de apelação. Lá, no tribunal, temos 2 votos para a mantença dessa condenação e um voto não pela absolvição, mas pelo reconhecimento, pela incidência da causa de diminuição de pena talhada ao parágrafo 4º do supracitado artigo 33, a gente apelida de tráfico privilegiado. A minha pergunta é: nos infringentes, nós poderemos debater, nós poderemos discutir a absolvição? Não. Veja que a disposição legal é clara no sentido de que os infringentes poderão atacar, poderão guerrear somente no que tange ao objeto da divergência. Somente no que tange ao objeto da divergência. Então, se o voto vencido é tão somente para a aplicação da causa de diminuição de pena, nos infringentes, nós vamos tentar fazer com que esse voto vencido seja vencedor, quer dizer, nós vamos submeter aquilo a um novo julgamento com mais desembargadores para tentar virar esse placar e fazer com que esse voto vencido ele se torne vencedor. Então, veja, quando eu digo que eu quero que a finalidade dos infringentes é que o voto vencido se transforme em vencedor, eu já narro, obviamente, para vocês que nós não podemos fugir ao objeto da divergência. Perfeito? Doutores e doutoras, vou compartilhar na tela e já está disponível na plataforma o enunciado da nossa peça prático-profissional do dia de hoje, 3 de novembro de 2021. Quer ver? Vem comigo.
Está na tela para vocês. Teodósio, nascido aos 20 de setembro de 1991, subtraiu para si, de um supermercado, um queijo importado, 2 latas de refrigerante e um tablete de chocolate, avaliados em R$ 89. Denunciado pelo Ministério Público e, após regular instrução criminal, foi, ao final, condenado a pena de 1 ano de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício do sursis por 2 anos, quer dizer, suspensão condicional da pena. Inconformado, o acusado recorreu. Julgado o recurso pelo tribunal competente, a sentença foi mantida por maioria dos votos, sendo que o magistrado vencido, perceba aí, já nos aponta a divergência, embora mantivesse a condenação, reduzia a reprimenda para 8 meses de detenção em razão do privilégio disposto no tipo penal, convertendo a pena corpórea em restritiva de direito, face ao artigo 44 do Código Penal. O acórdão foi publicado há 4 dias, ou seja, em 15 de maio de 2020. Sabemos que o prazo é de 10 dias, então nós já sabemos que o acórdão foi publicado em 15 de maio de 2020. Vamos contar, por favor. Vamos lá no calendário de 2020. 15 de maio de 2020 dá numa sexta-feira. Então, a contagem do prazo vai ser no dia útil subsequente, na segunda, dia 18. Então, 1, 2, 3, 4. Dia 27 de maio de 2020 é o nosso prazo fatal. É ali que a gente vai ter que datar a nossa peça. Então, antes de adentrarmos ao mérito, antes de adentrarmos à resolução propriamente dita da questão, é muito importante consignarmos, para vocês mentalizarem bem, o esqueleto da nossa peça. A pergunta é: os embargos infringentes ou de nulidade, eles são opostos em peça de interposição em razões? Quer dizer, ele é uma peça bipartida, ele tem a oposição e as razões? Sim. Então, veja que os embargos infringentes ou de nulidade, ele tem a peça de oposição e a peça das cabíveis razões. A questão toda, e isso é muito importante consignar, é que o verbo não é interpor, mas sim opor embargos infringentes ou de nulidade. Nós vamos requerer, assim como as outras vias recursais, na peça de oposição, que o recurso seja recebido e processado, e lá, nas suas razões, você vai requerer que ele seja conhecido e provido. Algo importante também de se destacar, lá no corpo dos infringentes, diz respeito ao endereçamento, porque depende, não raras as vezes, do quê? Do regimento interno dos tribunais. Então, perceba, a depender do regimento interno, esse embargo poderá ser ali endereçado ao desembargador, por exemplo, presidente do tribunal. Mas nós vamos adotar, porque é mais a praxe geralmente segue essa linha, nós vamos adotar o endereçamento da peça de oposição ao relator, ao desembargador, enfim, ao magistrado relator desse processo. Perfeito? E aí percebam, olha, observem como o enunciado brinca com vocês, doutores e doutoras. Ele joga uma noção, uma ideia muito forte de um princípio da o quê? Insignificância. Perceba que o valor da coisa não supera 10% do salário mínimo vigente à época, salvo melhor juízo, né? Não supera. Então, nós teríamos ali, sim, a incidência ou eventual incidência do princípio da insignificância, no princípio da bagatela, que vai excluir a tipicidade material do delito. Entretanto, nós não podemos falar em atipicidade agora, no seio
dos embargos infringentes. Por quê? Porque nós temos que nos ater tão somente ao objeto da divergência. Qual é o objeto da divergência? Temos um voto vencido favorável ao réu. Em que sentido? O voto vencível é favorável ao réu na medida em que reduz a reprimenda, observando o disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Nós temos que entender ali o furto privilegiado, e ainda substitui a pena lá na forma do artigo 44, inciso 3º, salvo melhor juízo, não é isso? Houve uma substituição por pena restritiva de direito, correto? E restritiva de direito. Então, vamos à resolução da nossa peça prático-profissional. Está na tela para vocês novamente o enunciado, tá? Eu vou disponibilizar junto na plataforma. Então, nós vamos começar a nossa peça pelo endereçamento ao desembargador relator. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator do acórdão número tal, né, da tal Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado tal. Então, sempre deixando espaço quando o enunciado não lhe informar qual é o número, qual é a cidade, qual é o tribunal. Perfeito? Então, você vai saltar ali algumas linhas, altos números, porque nós sabemos que já estamos diante de um processo em curso, e vai começar a resolução da sua peça. Então, Teodósio, já devidamente qualificado, vem tributando respeito e acatamento através de advogados e bastante procuradores, constituídos na forma de instrumento de procuração anexado, opor tempestivamente, a palavrinha tempestivamente é importante para indicar que você está dentro do prazo, embargos infringentes e de nulidade, com fundamento no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Requer seja o presente recebido e processado com as homenagens e cautelas de estilo e remessa ao órgão julgador, quem, na conformidade das razões já anexas, deverá conhecer e prover integralmente a resignação telada, termos em que pede deferimento, data, advogado ou OAB, e, finalmente, vamos, então, para nossas razões. E a gente coloca lá no cantinho, agora, qual é o nome do nosso, ou como nós vamos nos referir ao nosso cliente? Embargante. Embargante, Teodósio, embargado, justiça pública, altos números. Então, você vai colocar lá egrégio tribunal, colenda, câmara, ímplitos, desembargadores. E aí a gente inicia o nosso processo. Da mesma forma, a gente divide a nossa peça de razões entre fatos, direito e pedido. Então, vamos lá. Dos fatos, compulsando detidamente os autos, verifica-se que Teodósio fora condenado pelo juízo primeiro e tal condenação foi mantida pelo egrégio tribunal, contudo, persiste um voto de divergência, que data vênia aos eméritos desembargadores que saíram vencidos, merece, esse sim, o voto divergente prosperar, o que passa a aduzir na forma abaixo delineada. E a gente entra no direito. Compulsando detidamente os autos, observa-se lá o quê? Que o teor da divergência reside no fato de ter o magistrado vencido observado o privilégio legal esculpido no artigo 155, parágrafo 2º. Furto, o quê? Furto privilegiado, diminuindo a reprimenda e o quê? Diminuindo a reprimenda e substituindo a pena privativa de liberdade, quer dizer, a pena corpórea, por restritiva de direito. Nesse aspecto, vale citar ipsis literis o rigor do artigo 155, parágrafo 2º, que lá nos diz: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Observando que Teodósio é primário e o valor da coisa é pequeno,
para não dizer insignificante, o rigor é, sim, de aplicação da causa de diminuição de pena, da aplicação lá do privilégio telado. E, pelo exposto, seguem a seguir delineados os requerimentos. E aí, do pedido, o que nós vamos pedir é que o embargante seja conhecido e provido integralmente os infringentes para que o voto vencido se transmute em vencedor, ou seja, para que seja lá reconhecida a causa de diminuição de pena, o privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2º, com diminuição da reprimenda aplicada e substituição da pena corpórea pela pena restritiva de direito ao rigor do artigo 44, inciso 3º do Código Penal. Perfeito? Doutores e doutoras, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Embargos infringentes é uma peça que o nome traz um pouco de medo, mas que possivelmente deve vir nessas provas futuras aí da OAB. Tá? Tem um tempinho que não cai, então, quem sabe, daqui a uns dias, os doutores e as doutoras não vão estar lá aprovados na segunda fase em penal, resolvendo uma peça prático-profissional na natureza de embargos infringentes ou de nulidade. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até semana que vem.